Era a segunda semana da quaresma quando tudo aconteceu. Eu voltava para a casa dos meus pais em Ribeirão das Almas, um lugarejo que nem aparece no mapa, depois de mais um dia de trabalho na fazenda vizinha. O caminho era sempre o mesmo, uma estrada de terra batida que corta um trecho de mata fechada por quase 2 quilômetros. Naquela noite, o céu estava diferente. A lua, embora não estivesse cheia, parecia maior e mais brilhante do que o normal, deixando um rastro prateado sobre a vegetação. O ar estava pesado, difícil de respirar, como se algo invisível pressionasse meu peito. Desde criança ouvia as histórias sobre a quaresma, sobre como esse período traz à tona criaturas que normalmente permanecem escondidas. Apressei o passo quando percebi que já passava das 9 da noite. Meu pai sempre dizia que depois das 9, durante a quaresma, era melhor estar dentro de casa com as portas trancadas e um rosário nas mãos. Achava exagero, mas naquela noite algo me dizia que ele estava certo. Foi quando notei um cheiro forte e desagradável, como de um animal morto misturado com algo que não conseguia identificar. Parei por um instante, tentando entender de onde vinha aquele odor. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Nem mesmo os grilos ou sapos que costumavam fazer barulho à noite podiam ser ouvidos. Era como se toda a vida ao redor tivesse simplesmente desaparecido. Continuei caminhando mais rápido agora. Meus olhos vasculhavam as sombras dos arbustos e árvores que ladeavam a estrada. Foi quando ouvi o primeiro ruído. Um galho se quebrando à minha direita, como se algo pesado tivesse pisado nele. Parei novamente, o coração acelerado. Deve ser algum animal, pensei, tentando me convencer. Mais alguns passos e percebi que algo me acompanhava, movendo-se entre as árvores paralelamente ao meu caminho. Não conseguia ver o que era, apenas sentir sua presença. O cheiro ficou mais forte, quase insuportável. Meu corpo todo tremia enquanto eu tentava manter a calma e seguir em frente. Foi quando vi, não totalmente, apenas um vulto enorme que se moveu rapidamente de uma árvore para outra. Era grande demais para ser um cachorro. Por um instante, pareceu erguer-se sobre 2 patas, com uma altura que me pareceu superior a 2 metros. Comecei a correr. Não me importava mais em parecer covarde ou supersticioso. Algo estava me caçando e meu instinto gritava para que eu fugisse. Enquanto corria, podia ouvir passos pesados atrás de mim, mais rápidos que os meus, ganhando distância. O som era perturbador. Não eram apenas 4 patas tocando o chão. Havia momentos em que pareciam apenas 2. Quando achei que seria alcançado, vi as luzes da casa de meu pai ao longe. Reuni todas as forças e corri como nunca. Ao olhar para trás, vi 2 olhos amarelados me observando da escuridão. Não eram olhos de animal. Havia algo humano neles. Algo consciente e calculista que me enregelou a alma. Cheguei em casa aos tropeços, fechando a porta com força atrás de mim. Meus pais me encontraram ofegante, coberto de suor frio. Quando contei o que tinha acontecido, meu pai apenas fez o sinal da cruz e disse: "É a quaresma, filho." Na manhã seguinte, encontramos pegadas enormes ao redor da casa. Algumas eram claramente de um animal grande, com garras profundamente marcadas na terra. Outras, estranhamente, pareciam quase humanas, mas deformadas e muito maiores que o normal. Nunca mais andei sozinho à noite durante a quaresma. As pessoas do vilarejo dizem que ele aparece todos os anos, procurando por descuidados que se aventuram após o anoitecer. Sou professora em uma escola rural no interior de Minas Gerais e, por causa da distância, fico hospedada durante a semana em uma pequena casa nos fundos da propriedade de Dona Maria, uma senhora idosa muito religiosa. Foi durante meu primeiro ano ali que vivi algo que mudou para sempre minha visão sobre o mundo. Era a época de quaresma.
E Dona Maria havia me alertado sobre os perigos desse período, especialmente nas noites de lua crescente. Não saia depois do pôr do sol e mantenha as janelas fechadas, mesmo com o calor, ela insistia. Como muitos da cidade grande, sorri educadamente, atribuindo aquilo às superstições de uma senhora do interior. Na terceira semana da quaresma, acordei sobressaltada pouco depois das 3 da manhã. Um barulho vindo do quintal chamou minha atenção, como algo arranhando o chão de terra. Minha casa ficava a cerca de 50 metros da casa principal, separada por um pequeno pomar de laranjeiras. A escuridão era quase completa, quebrada apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela do quarto. Tentei voltar a dormir, dizendo a mim mesma que provavelmente era algum cachorro do vizinho cavando buracos. Mas o som continuou, agora mais alto e ritmado, como se fosse intencional. Juntou-se a isso um cheiro estranho que começou a invadir a casa, uma mistura de pelo molhado e algo metálico. Levantei-me para fechar melhor a janela quando vi uma silhueta entre as laranjeiras. No início, pensei que fosse um homem agachado, revirando a terra, mas enquanto observava, a figura se ergueu lentamente. Era muito alta e desproporcional. Braços longos demais, costas curvadas de forma não natural e o que pareciam ser orelhas pontudas no topo da cabeça. Recuei instintivamente, mas bati na mesa de cabeceira, derrubando um copo que se estilhaçou no chão. O barulho pareceu atrair a atenção da criatura, que virou sua cabeça em minha direção com um movimento brusco e antinatural. Foi quando vi seus olhos. Refletiam a luz da lua como 2 faróis amarelados, fixos em minha janela. Meu corpo congelou. A criatura começou a se aproximar da casa, com uma mistura bizarra de movimentos, às vezes sobre 2 pernas, às vezes apoiando-se nas mãos, que pareciam mais com patas enormes terminadas em garras. Cada passo era acompanhado por um som de respiração ofegante e rosnados baixos. Consegui me mover apenas para me esconder ao lado da cama, de onde ainda podia ver parcialmente a janela. A criatura se aproximou mais e pude ver melhor seu focinho alongado, cheio de dentes afiados e saliva que gotejava sobre a terra. Não era um homem nem um lobo, mas algo entre os dois. Lembrei-me de repente das palavras de Dona Maria. Na quaresma, fique quieta e reze se ouvir algo. Ele fareja o medo e a descrença. Com as mãos trêmulas, encontrei o pequeno rosário que ela havia me dado e que eu guardava mais por educação do que por fé. Comecei a rezar em sussurros. A criatura chegou à janela, farejando o ar com movimentos ansiosos. Podia ouvir suas garras arranhando a parede externa da casa. Por um momento terrível, ela colocou o que parecia ser uma mão no parapeito da janela, como se testasse se poderia entrar. Os dedos eram longos e deformados, com garras escuras na ponta. Fechei os olhos, apertando o rosário com tanta força que machucou minha mão. Quando os abri novamente, a criatura tinha recuado alguns passos e olhava para a casa principal. Logo em seguida, ouvi o sino da pequena capela próxima tocar uma vez. Eram 4 horas da manhã, a hora da vigília que Dona Maria sempre mantinha, durante a quaresma. A criatura soltou um uivo, que não era nem humano nem animal, antes de se afastar rapidamente, desaparecendo na escuridão além do pomar. Permaneci imóvel até o amanhecer, quando finalmente encontrei coragem para ir até a casa principal. Dona Maria não pareceu surpresa com meu relato. Mostrou-me as marcas profundas no chão do quintal e pegadas estranhas que iam do pomar até minha janela. É o lobisomem da quaresma, disse ela simplesmente. Ele vem todas as noites procurando alguém que não acredita ou não respeita o tempo sagrado. Nunca mais questionei as crenças dos moradores locais. Todas as quaresmas desde então mantenho uma vigília na madrugada, com janelas fechadas e um rosário nas mãos.
Trabalho como capataz na Fazenda São Miguel há quase 15 anos. É uma propriedade antiga, a cerca de 30 quilômetros da cidade mais próxima, isolada entre morros e um pequeno rio. Durante a maior parte do ano, a rotina é tranquila e previsível. Mas há um período que todos na fazenda temem: a Quaresma. O antigo dono, seu Miguel, antes de falecer, sempre nos alertava para sermos especialmente vigilantes durante esse período. Mantenham os animais presos ao anoitecer e não saiam sozinhos depois das 6, ele dizia. Os mais jovens riam quando ele não estava por perto, mas os funcionários mais antigos, como eu, respeitavam o aviso. No ano passado, contratamos um novo funcionário, Rodrigo, da capital. Um rapaz inteligente, mas que não escondia seu desdém pelas superstições caipiras, como ele chamava. Quando chegou a Quaresma e expliquei as regras especiais daquele período, ele apenas sorriu com superioridade. Na segunda semana da Quaresma, precisávamos verificar a cerca no extremo norte da propriedade, que fazia divisa com uma área de mata densa que se estendia por quilômetros. O trabalho atrasou e percebi que não conseguiríamos retornar antes do anoitecer. Sugeri acamparmos em um dos galpões de apoio e voltarmos pela manhã, mas Rodrigo insistiu que podíamos cortar caminho pela mata e chegar à sede antes das 9. Não vamos atravessar a mata durante a Quaresma, e menos ainda à noite, falei com firmeza. Ele riu e disse que iria sozinho então. Tentei impedi-lo, mas o rapaz era teimoso demais. Antes de partir, fez questão de dizer: se existisse mesmo esse tal lobisomem da Quaresma, já teriam filmado um, não acha? Resolvi ficar no galpão, acendi uma fogueira e rezei por ele. Não sei dizer quanto tempo passou quando ouvi o primeiro grito. Era distante, abafado pela densidade da floresta, mas inconfundivelmente humano e carregado de terror. Levantei-me de um salto, mas sabia que seria suicídio entrar na mata àquela hora. Os gritos continuaram, ficando cada vez mais desesperados, e então pararam. Não dormi. Mantive a fogueira acesa e um facão ao alcance da mão. Por volta das 3 da manhã, comecei a ouvir movimentos ao redor do galpão. Algo grande circulava a construção, farejando e ocasionalmente arranhando as paredes de madeira. De vez em quando, ouvia um rosnado baixo, seguido por algo que parecia quase uma palavra humana distorcida. A criatura continuou rondando até pouco antes do amanhecer, quando finalmente se afastou. Quando os primeiros raios de sol surgiram, saí com cautela e encontrei pegadas enormes ao redor do galpão. Algumas eram claramente de um animal, profundas e com marcas de garras. Outras pareciam uma mistura perturbadora entre pegadas humanas e de lobo. Segui as pegadas até a borda da mata, mas não tive coragem de entrar. Voltei à sede e organizamos uma busca por Rodrigo. Encontramos pedaços de sua roupa espalhados por um longo trecho da trilha, manchados de sangue. Seu corpo nunca foi achado. O mais perturbador veio semanas depois, quando a Quaresma já havia terminado. Um dos vaqueiros jurou ter visto à distância uma figura estranha observando a fazenda da borda da mata. Desde então, a cada Quaresma, algo visita a fazenda durante as noites. Os animais ficam inquietos, recusando-se a sair dos estábulos mesmo durante o dia. Algumas manhãs encontramos pegadas estranhas e marcas de garras nas portas. E sempre há um cheiro persistente, uma mistura de almíscar animal e algo que lembra o perfume que Rodrigo usava. Ninguém mais duvida das regras da Quaresma na Fazenda São Miguel, porque sabemos que uma das nossas próprias pessoas agora faz parte daquilo que caminha na escuridão durante esses 40 dias sagrados. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo?
Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.